Hoje estreia no Santa Receita uma série sobre nutrição infantil. Uma vez por mês, a gente vai falar como deve ser a alimentação das crianças em cada fase da infância. No programa de hoje, a gente vai abordar a nutrição dos bebês, do 0 aos 6 meses de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno deve ser exclusivo até essa idade. Mas para conhecer as vantagens da amamentação para o crescimento, saúde dos bebês, a gente convida a nutricionista materno-infantil Gisele Vilela para conversar com a gente. Gi, seja bem-vinda, feliz ano novo, Obrigada, meu amor. feliz ano novo, muito bom estar aqui. Bom demais. Muito bom. A gente já Ainda falou com mais as falando mamães. desse assunto, né? A gente já falou com as mamães, né? O Sim. que a mamãe tem que, como tem que ser a alimentação da mamãe antes de engravidar e na No gravidez. primeiro trimestre a gente falou. Agora a gente vai para a primeira fase do bebê, é isso? O bebê Isso. nasceu. O que eu tenho que pensar em relação à alimentação do bebê? A gente tem várias coisas pra gente pensar, mas vamos começar do comecinho lá, nasceu. Aham. O que a gente pode fazer para a nutrição desse bebê? Ali, intraparto ainda, já tem coisa que a gente pode fazer, né? E pode ser um combinado com a própria equipe, sabe? Então, duas medidas, lá intraparto tem várias medidas importantes, mas duas especiais para nutrição. Uma delas é o clampeamento oportuno do cordão umbilical. Quando a gente espera pelo menos 2 minutinhos esse cordão parar de pulsar para depois clampear, eu previno anemia ferropriva no primeiro ano de vida. Então, é só uma questão de combinar com a equipe médica. Não é muito tempo a mais que precisa para que a gente faça essa prevenção tão importante para a nutrição do bebê, porque é o tempo certinho de passar todo o sangue da placenta direto para o bebê antes de clampear. E a outra medida muito importante é aquela hora que a gente chama de golden hour, que é a primeira hora de vida do bebê. Se ele mamar naquela primeira hora de vida, ele tem muito mais estímulo da produção do leite materno, aquele reconhecimento com a mãe e também diminui muitos riscos de morbidade do bebê aí ao longo dessa primeira fase de vida, sabe? Nossa, que incrível isso. Muito. E é muito interessante você que é papai, nesse momento, entender isso, porque é um momento em que às vezes, né, a mulher tá ali, a gente nem sempre sabe o como pai aconteceu. pode garantir esse combinado. E o pai pode garantir esse Pode combinado. garantir. Inclusive, pode garantir, que não ofereça fórmula infantil já pós-sala de parto para esse bebê, né? Então, a mãe não vai ter condição de ficar acompanhando o bebê, mas o pai pode fazer essa garantia, né? Acompanhando só apenas, né? Pedindo que seja preservado o estímulo ao aleitamento materno. Pode ser que use fórmula? Pode ser, mas não precisa ser a primeira coisa, sabe? Pode esperar. O bebê nasce com uma reserva de 72 horas de glicose. A gente não precisa já chegar e já ir dando. Não, a gente pode esperar essa descida do leite, que é justamente o tempo que começa a acontecer a pojadura no seio da mulher, né? O leite começa a descer de fato para essa amamentação ser bem sucedida. Que incrível. Gi, quando a gente fala em fases da vida da criança, eu caracterizo essa infância de que ano a que ano e que fase que é essa? De pouquinho em pouquinho. Esse comecinho agora é o de 0 a 6 meses, né? Tá tudo dentro da primeira infância. A primeira infância ela vai até mais tarde. Mas agora a gente tá falando de recém-nascido, né? Recém-nascido, isso. E aí o recém-nascido são os primeiros 3 meses e depois a gente continua ainda falando dessa nutrição até os 6 meses, porque é a mesma recomendação, do nascimento aos 6 meses. É a mesma? É a mesma, não entra água, não entra chá, não entra nenhum tipo de comidinha antes dos 6 meses para ganhar peso ou para, sei lá, por qualquer objetivo. É só mesmo o leite materno. E na impossibilidade do leite materno entra a fórmula infantil específica. Mas quando entra essa fórmula? Quando já foram esgotadas as possibilidades do leite materno. E aí é nisso que a gente precisa tocar mais hoje, porque às vezes a fórmula já vem como... Tipo, comprei na farmácia pronta. Isso, já é a primeira opção, né? Ah, doutor, não tá mamando direito, então vamos colocar a fórmula. Mas será que foi investigado todas as possibilidades, né? Foi dado toda a ajuda para essa mulher dar de mamar? Não sabemos. Então, hoje a gente pode falar disso um pouco
O que a gente pode ajudar essa mulher? A gente pode ajudar essa mulher. E é uma coisa que as mães sentem muita culpa. Né? As minhas amigas falam, nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Sim. E principalmente quando tem essa dificuldade da amamentação, fala, meu filho vai passar fome, e passa muitas coisas na cabeça de uma mãe. Né? O que a gente pode fazer para realmente falar assim, olha, agora realmente não tem como mesmo, já identificamos que você não consegue dar de mamar. O que é possível ser feito? Sim. É legal a gente ter uma ideia dos conceitos, sabe? Existe um conceito de hipolactasia, que é a baixa produção de leite. E aí a gente vai esgotar as nossas possibilidades para ver se é isso mesmo. Mas nunca existe o leite fraco. E aí existe um pouco essa confusão, sabe? De achar que o leite é fraco, que o leite é pouco. E a gente precisa ajudar essa mãe a entender esses dois termos, né? Que são diferenciados. Ele pode até ser pouco, mas ele nunca vai ser fraco. Então, e aí como a gente sabe que ele é pouco, né? A gente tem vários parâmetros que a gente avalia no bebê. Hidratação, ganho de peso, a evacuação do bebê logo após a mamada, se o bebê dorme logo após a mamada, se ele se sente saciado. São vários parâmetros a gente vai analisando para realmente ver se está sendo suficiente essa amamentação ou não. Se a gente observar que, podemos dar uma melhorada, o que a gente pode fazer por essa mãe? Aqui a gente separou, né, entre os que beneficiam e os que atrapalham um pouco, né? E aí, o que eu trago aqui como facilitadores, né? Por exemplo, a mãe, ela pode tomar um chá que ajuda a relaxar mais, ajuda até em produção de leite. Hoje a gente já sabe que quanto mais relaxada a mãe tá, mais ocitocina ela faz. Quanto mais ocitocina, mais gordura coloca no leite. Então, mãe estressada, com privação de sono, que é o que elas mais vivem, né? Atrapalha muito a produção de leite. E o que mais precisa? Não só o chá, mas a ajuda, né, da família, presença de um companheiro, né, de alguém em casa que traga ajuda. E informação também, essa mãe, a mãe tendo informação, aqui representada pelo livro, essa mãe fica mais empoderada do que ela pode fazer por ela mesma, pela criança, pela família dela, né? A gente tem aqui a mama para representar que quanto mais o bebê suga, mais se produz leite. Então, não existe um estímulo maior do que a sucção do bebê. Isso. E aí, quanto mais suga, mais produz. Então, se, tá pouca produção, não tá mamando direito, será que a gente já ajustou a rotininha dele para mamar ali de 2 em 2 horas? Já colocou ele mais no peito, mais no sling, já ficou mais sem roupa junto com o bebê? Sabe, coisas que estimulam o bebê a querer mamar mais, né? E ali também na mama a gente pode representar as massagens de ajuda, sabe? De cuidados com a mama, de ajudar a desempedrar essa mama, tirar o engurgitamento, sabe? Então, às vezes a mãe está passando por uma dificuldade, até física mesmo, né? E aí esse leite, dor, né? E aí uma consultora de aleitamento ajuda muito. Mas não tenho condição de contratar uma consultora. A maioria das cidades tem um banco de leite que oferece o serviço gratuito de consultoria de aleitamento materno, né? Aqui na região, aqui na cidade especificamente, eu não sei afirmar, né? Mas eu sou de Taubaté, lá nós temos um banco de leite, do lado em Pinda a gente tem um posto de coleta de leite. Então, todas as cidades vai ter um lugarzinho que favorece essa ajuda de banco de leite, né? E a alimentação da mamãe? A alimentação da mamãe, aqui não necessariamente precisa ser esses alimentos. O que eu quis trazer aqui é que a alimentação saudável traz nutrientes, né, traz vitalidade, traz para essa mãe, né, nutrição, que precisa de estar bem nutrida para dar conta aí da demanda dessa fase, né? Aqui a gente pensa, né, em vegetais na metade do prato e a outra metade do prato composta por fonte proteica, né, ou animal e vegetal, e a fonte de carboidrato. E para as vegetarianas, né, a gente faz o quê? Tira a fonte proteica animal e coloca 2 porções de fonte proteica vegetal, certo? Então, as duas podem estar nutridas, independente da escolha, pode estar nutrida da mesma forma, né? Que legal. A gente tem perguntinha. Léo tem uma pergunta também, né, Léo? Sim. Tenho uma perguntinha assim, Abi. E tem uma no WhatsApp também, é isso?
A gente tem uns povos falas, daí a gente vai chamando. Tá, deixa eu só fazer uma perguntinha bem rápida. Falar sobre, a gente sabe que machuca mesmo a mãe quando vai amamentar, principalmente a primeira vez, a gente sabe que é difícil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também depois da importância da família. Mas quando eu digo da importância da família, da ajuda, né, que a família dá, por exemplo, a avó, a tia, passa um mel, põe um açúcar, faz um leitinho que dá tudo certo. Queria que você falasse também sobre esse assunto, porque a gente sabe que não necessariamente é uma ajuda, né? A gente sabe isso. Bom, vamos falar agora da Laura, de Aparecida, do Mato Grosso, hein? Que legal. Boa tarde, vou ser mãe de primeira viagem. Tenho que comprar alguma coisa para ir fazendo bico no peito para o bebê mamar? Muito obrigado, Laura. Parabéns, Laurinha. Que bom sua participação. Vamos para a pergunta da Laura primeiro. Não precisa ter nenhum tipo de estímulo no peito para formar esse bico. Tá? Até as mamas com bico que a gente chama de plano, né? Ou bico, ou que a gente fala sem bico, né? O que se espera é um bico protuso, mas se ele não for protuso, ele vai ser plano, né? Ou ele vai ser um bico invertido, que a gente chama, mas na verdade não é o bico que conta. O que conta é a areola. Vou sinalizar aqui, tá? O bebê, ele abocanha essa parte da mama e não o bico especificamente. Então, o próprio bebê, a hora que ele abocanha a areola, ele vai fazer esse bico sair. Ou ele sendo invertido, ou ele sendo plano. Então, de qualquer maneira, essa mãe vai conseguir dar de mamar. Eu não posso dizer que vai ser fácil. Mas, tendo a ajuda adequada, ela pode conseguir sim, né? E ela vai ver que sempre a hora que o bebê larga essa mama, o bico tá ali formadinho. Ele só não fica por muito tempo, ele volta na posição natural dele. Mas esse bico se forma enquanto o bebê está mamando. É muito perfeito, né? É muito perfeito. Sim. Nossa. E o que o Léo perguntou, né, dessa ajuda... Então, assim, a gente não recomenda nada de açúcar, nada de aditivos, nada além do leite materno. Para vocês terem ideia, nem água a gente não recomenda. A água, eu fiquei pensando nisso, mas nem água, mas nem ele não água. vai sentir sede? A sede é também um estímulo de se mamar. Então, ele vai matar a sede com o leite materno. Se a gente oferece água, chazinho, né, no lugar, antes dos 6 meses, o que acontece? Ele preenche o volume gástrico com chá ou com água, e isso é um mecanismo de saciedade e ele não pede para mamar. E aí ele começa a perder peso. Tá? Então, nem água, nem chá, nem papinha, chupeta. Por que a chupeta a gente não indica? Porque o bebê tem uma necessidade de sucção natural. E essa necessidade, muitas vezes, ela é sanada na amamentação. E se ele fica sugando essa chupeta, é menos vezes que ele solicita para mamar no peito. E menos vezes mamando no peito, pode ser que a necessidade dele não esteja sendo atendida de acordo com o que ele precisa, né? De acordo com a natureza. Na crença popular, alguns alimentos que as pessoas dizem que sentem que aumenta o leite materno, né? E geralmente são os derivados de milho, pamonha, canjica, tarará. Cientificamente, nada comprovado. Então, não precisa, né, comer em demasia tudo isso. Mas se tiver alguém na família fazendo, quiser comer, não tem nada que seja contraindicado, certo? Mas se realmente a consultora de amamentação diagnosticar que precisa aumentar a produção de leite, a gente tem fitoterápicos, chás e medicamento que daí o pediatra pode estar, ou o pediatra ou o obstetra, ele pode estar em conjunto com a gente para prescrever os medicamentos. A gente pode indicar o chá, o fitoterápico, e o médico pode entrar com o medicamento. E por isso que é tão importante a avaliação clínica, para ver se realmente precisa fazer esse estímulo de produção a mais, né? Porque às vezes também o que acontece? Vai passando os meses, a mãe vai dando mamar e a mama, ela fica muito cheia no começo. E depois o corpo vai se adaptando com essa produção de leite. Então a mãe não sente mais essa mama dura, entumecida. E aí ela começa a achar que, nossa, tá baixando a produção, tá ficando menos. E nem sempre é. Nem sempre é. E lá por volta dos 6 meses, nossa, nem sente encher tanto mais. Tá? Então é legal ter a avaliação, e aí a avaliação completa da mama, da mãe, do bebê,
para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. O corpo é tão perfeito que ele garante tudo pelo leite materno, mesmo que a mãe esteja desnutrida, né? A gente tem um exemplo muito clássico das mães na África que amamentam. Né? Então elas conseguem produzir leite, conseguem nutrir os seus bebês mamam por mais tempo do que até o previsto, porque é a única fonte de alimento que elas têm, né? Mas nós sabemos hoje que alguns nutrientes, se a mãe não estiver adequada, diminui no leite materno. Então, entre eles, né, ferro, zinco, vitamina D, vitamina B12, esses nutrientes especificamente, eu gosto de solicitar o exame para quem está amamentando e suplementar a mãe. A mãe, não o bebê, né? Ômega 3, essa mãe precisa de suplemento, probiótico é bom para essa mãe também, mas o bebê, ele só vai precisar, gente, de ferro e vitamina D. É a única recomendação que nós temos, né? E o ferro também vai entrar só depois dos 6 meses, mudou agora de novo a recomendação. Vitamina D é o que precisa nos primeiros 6 meses e mais nada além disso, nada. Não precisa de vitamina C, vitamina A, avaliável, sabe? Mas o que a gente mais vê são muitas vitaminas entrando aí sem necessidade. E uma outra questão muito importante, se você me permite, a qualidade desses suplementos. Então, às vezes, a gente só vai oferecendo, mas não lê a bula desses suplementos. E geralmente, né, na bula tem lá parabenos, que são substâncias que conservam o alimento, mas que têm ação direta na tireoide, que não seria legal gotinhas homeopáticas por dia, sabe? Corante, em especial o corante caramelo, que é o pior, adoçante e açúcar. Então, a gente tem que fugir desses suplementos que têm essa composição. E a gente tem opções boas no mercado que são mais clean. E dá para manipular, que é o que a gente mais faz, né? Dá para manipular, sim. Para vocês terem noção da importância da saúde da mamãe, minha gente, né? Ela manda em tudo aí. Tem mais uma perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos mais uma perguntinha. Carol de Cruzeiro. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o leite perde a qualidade conforme a idade da criança. Minha bebê vai fazer 1 ano na próxima segunda e todos dizem que meu leite não sustenta mais ela. Obrigado, que Carol. Que pena que estão dizendo isso. Eu já ouvi muito isso, sabia? O que muda é a necessidade do bebê e não a qualidade do leite. Entende? O bebê vai crescendo, vai precisando de mais nutrientes. E o que tinha lá no leite não vai sendo mais suficiente para suprir em aleitamento em livre demanda. E também não é mais para ficar em aleitamento exclusivo com 1 ano. O aleitamento exclusivo é até 6 meses. Depois de 1 ano tem que entrar comida, tem que entrar outras vitaminas, né? Então, com 1 ano vai ser suficiente o aleitamento dela para complementar a comida. E aí é suficiente, e não é leite fraco, lembra disso? Nunca o leite materno vai ser fraco. Você pode amamentar por quantos anos você quiser, que ele nunca vai ser fraco, ele sempre vai estar trazendo nutrientes. O que a gente não pode pensar é de suprir toda a demanda de um bebê maior de 6 meses com leite materno, que aí já não é mais adequado mesmo. E olha, atenção, a gente falou hoje do 0 aos 6, né? Meses. Isso. Leite da mamãe e mamãe muito saudável. Isso. E aí, essa mamãe que mandou mensagem pra gente agora, a Carolzinha, já fica atenta, porque na próxima a gente já vai falar das crianças dos 6 meses até 1 ano, isso mesmo. Eu vou te falar, eu sempre falo, você é maravilhosa, né? Que gostoso. E eu acho que é uma forma de valorização da mulher que você faz aqui. Além de falar, né, da nutrição, do bebê, da família, eu acho que é uma valorização da mulher, o quanto as mulheres são fortes, minha gente, para amamentar uma criança, para cuidar de um bebê. Sim. Obrigada, viu? Imagina, obrigado você pelas palavras. Que gostoso, muito bom. Estar aqui. Parabéns. Que bom que veio nesse Por favor, não saia mais daqui. Você de casa ficou com dúvida, quer fazer pergunta, aproveita, minha gente, ó, @NutriGiselleVilela, tudo junto, está aparecendo para você aí na tela. O telefone é o 12 99119 2306 e tem também o e-mail gisellevilela@hotmail.com. Um beijo pra você. Obrigada, viu? Incrível, né? Muito boa. Boa demais no que faz. Isso é quando a gente vê, né? Quando os médicos que vêm aqui, as pessoas que vêm aqui, quando elas compartilham as informações com amor, né? A gente consegue entender exatamente o que eles estão querendo dizer pra gente.